Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria publicada no portal do Superior Tribunal de Justiça sobre um caso em que a revista Veja foi condenada a pagar R$200 mil como indenização ao espólio do ex-governador do estado de Sergipe por publicar notícias falsas sobre o governador. Vamos compreender melhor esse caso. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou um recurso interposto pela editora Abril. A editora Abril, ela é a responsável pela publicação da revista Veja, dentre outras, e confirmou o pagamento da indenização de R$200 mil ao espólio do ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda, por imputação infundada de desvio de dinheiro público feita em matéria da revista Veja. A revista fez uma publicação dizendo que o ex-governador desviava dinheiro público. Entretanto, não conseguiu provar essa situação. Daí o termo usado, infundada, ou seja, é uma notícia falsa. Deveria a revista ter analisado melhor essas informações antes de fazer uma publicação dessa magnitude. Uma matéria publicada por um veículo de comunicação como a revista Veja, com informações falsas sobre uma pessoa, dificilmente será revertida a fim de restaurar a verdade, dado o alcance que essa revista tem nacionalmente. Os familiares do ex-governador, que já é falecido, ajuizaram uma ação dizendo: olha, essas informações são mentirosas e isto fere a honra do Marcelo e nós queremos uma reparação, tendo em vista que a Constituição assim consagra. Aquele que tem a sua honra ou a imagem denegrida deve ser indenizado. Então, o que eles fizeram? Ingressaram com uma ação na Justiça de primeiro grau, aonde a editora Abril, responsável pela revista, já foi condenada a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$80 mil, mais os honorários advocatícios, que naquela época ficou no patamar de 20% sobre o valor de R$80 mil. A revista Veja, por sua vez, não aceitou essa condenação e recorreu ao Tribunal de Justiça de Sergipe, o TJSE, contestando essa condenação. E lá no tribunal, atenderam ao pedido da revista Veja no sentido de conceder apenas uma diminuição na porcentagem dos honorários advocatícios. Ou seja, ao invés da revista Veja pagar 20% sobre os R$80 mil, este valor foi reduzido para 15% da condenação. No entanto, a família do ex-governador já havia ingressado com um procedimento para aumentar o valor da condenação, o que foi aceito pelos julgadores do Tribunal de Justiça de Sergipe, que aumentou o valor de 80 para R$200 mil. Então, em resumo, no Tribunal de Justiça de Sergipe foi reduzido o valor dos honorários advocatícios de 20% para 15%, entretanto foi majorado, aumentado o valor da condenação de indenização por danos morais de 80 para R$200 mil. Estamos aqui, portanto, na fase processual de recurso ao TJ de Sergipe, último grau de jurisdição da Justiça Estadual. Diante desta decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, a revista Veja também não concordou com essa decisão dos julgadores e interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Os argumentos da revista Veja para recorrer ao STJ foi a suspeição, a suspeita de que ela só foi condenada porque existia um membro da Câmara Julgadoras que poderia ter interesse na causa. É um desembargador que é irmão do ex-governador.
Em seus argumentos, a editora Abril disse que o desembargador Cláudio Deda Chagas, que é irmão do ex-governador, ele integra o colegiado, a Câmara responsável pelo julgamento do caso lá no Tribunal de Justiça de Sergipe. Só que esse desembargador, ele não participou da sessão de julgamento. Mesmo assim, a revista Veja insistiu que ele poderia influenciar no resultado. E além disso, no seu recurso ao STJ, ela sustentou que não resta configurado os danos morais indenizáveis, porque, segundo ela, a publicação objeto dessa controvérsia teria sido produzida no exercício regular da atividade jornalística. Sobre essa parte de suspeição no processo em relação ao irmão do ex-governador, que é desembargador do TJ de Sergipe, o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, STJ, o ministro Vilas Boas Coeva, disse que a revista Veja não tem razão ao alegar a suspeição. Por quê? No entendimento do ministro, o simples fato do desembargador ser irmão do ex-governador não gera por si só suspeição, não torna ele e nem os demais desembargadores, julgadores lá do Tribunal de Justiça de Sergipe, interessados no processo. E por isso não há que se alegar suspeição. Nas palavras do ministro, diferentemente do que tenta fazer crer a recorrente, que nesse caso é a editora Abril, o simples fato de o autor, que é o espólio do ex-governador, ser irmão de um dos integrantes do órgão colegiado julgador não torna, por si só, os demais componentes desse mesmo órgão que efetivamente atuaram no julgamento do apelo, interessados no julgamento da causa em favor de uma das partes. Foi o que disse o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Coeva, sobre a alegada suspeição do caso. No processo tivemos ainda discussão sobre a ética jornalística. Veja, o ministro afirmou que, conforme a jurisprudência do STJ, os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. Em sua literalidade, o ministro assim declarou: mesmo no desempenho de nobre função jornalística, os veículos de comunicação não podem jamais descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, ceder ao clamor cego da opinião pública para, com isso, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros. Foi o que declarou o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sobre as provas do processo, segundo o ministro Vilas Boas Coeva, a liberdade de exercício da crítica não pode acobertar atos irresponsáveis, sendo plausível que aquele que se sinta ofendido formule em juízo pretensão de obter a reparação pelos danos que entenda injustamente causado à sua imagem. Ao confirmar a condenação da revista Veja ao pagamento de R$200 mil para os familiares do ex-governador, o ministro explicou que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao qual cumpre dar a última palavra na análise dos fatos e das provas do caso, decidiu pela procedência do pedido de indenização
entendendo que a reportagem questionada ultrapassou o limite do exercício regular do direito de informar. Assim, concluiu o relator, para modificar a decisão em relação ao caráter ofensivo da matéria veiculada em revista de circulação nacional contra a honra e a imagem do ex-governador que faleceu em 2013, seria necessária uma análise pormenorizada das provas do processo, o que não é possível em recurso especial, porque nós temos a súmula número 7 do Superior Tribunal de Justiça que proíbe essa análise. O acórdão com inteiro teor deste caso encontra-se em um link na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.